desenhos do plano de melhoramentos, vários tipos de solução, as vias para os automóveis que andam à volta do conjunto habitacional, no outro caso anda pelo centro, e depois a circulação interna, que é a circulação para peões. Nestes conjuntos habitacionais é exclusivamente residencial, por vezes o que existe é apenas um equipamento público, muitas vezes a escola. Tudo isto muito bem intencionado, muitas vezes com um efeito muito perverso, que é da exclusão. Se eu tenho uma escola aqui, e se os miúdos com a escola são apenas os miúdos do conjunto habitacional, e se eu tiver no conjunto habitacional apenas pessoas que têm baixos rendimentos, eu estou a condenar os miúdos a relacionar-se apenas com miúdos de baixa condição económica. Portanto, muitas vezes estas boas intenções estão a promover a homogeneidade social, o que, como nós sabemos, não é nada interessante, seja ao nível mais alto, seja ao nível mais baixo. Ora bom, esta cidade do zonamento, esta cidade que, do ponto de vista da habitação, procurou resolver os problemas das ilhas através da demolição, chega à democracia com grande parte dos problemas por resolver. E mais do que isso, chega à democracia com alguma convicção de que a forma como tinha andado a tentar resolver os problemas era em si mesmo um problema. A certa altura, aquilo que muitos diziam, e será interessante debatermos, é que esta dita solução, a habitação social e a demolição das ilhas, era em si mesmo um problema. Então estávamos a gastar dinheiro criando problemas. Em vez de ter problemas nas ilhas, estávamos a ter problemas nos bairros. Entretanto, a cidade tinha ficado muito diferente. Vou passar quase como uma enorme síntese. Peço imensa desculpa, mas vai ter mesmo que ser assim. Quase tipo caricatura, em algumas imagens, em alguns mapas, uma leitura de como mudou a cidade nos últimos tempos. Ponto 1. A cidade já não é só o Porto. Enfim, nunca terá sido, mas hoje mais ainda. Se virmos com o Google Earth, se perguntarmos a um turista que atravessa o Rio Douro, ou se olharmos para os movimentos de casa-trabalho, ninguém acredita que a cidade acaba na circunvalação no Rio Douro. Portanto, a cidade, desde 74, e particularmente hoje, é uma cidade expandida. É uma cidade que vai além dos limites municipais. Isso é particularmente evidente neste mapa, que é um mapa que eu trouxe emprestado no Álvaro Domingos, onde está marcado a branco todas as construções, ruas e estradas. Portanto, as construções, as ruas e as estradas mostram-nos o Porto e tudo que está à volta do Porto. E, de facto, a continuidade é evidente. Se nós nos esquecermos dos limites administrativos, percebemos claramente que existe aqui continuidade. Portanto, é uma continuidade física, morfológica, e é uma continuidade dos fluxos, como é óbvio. Uma cidade expandida. É uma cidade de vários centros. Ao contrário de outras cidades, não é uma cidade de centro único. Se nós quisermos, por exemplo, ir ao cinema, facilmente percebemos que o Porto, o município, é uma periferia. Se quisermos ir, enfim, para vários motivos percebemos que há vários centros. Aqui, por exemplo, são os shoppings, não é? Portanto, os grandes centros comerciais estão aqui definidos e percebemos que há vários centros. Isto assim para os mais vários fatores, inclusivamente polos universitários ou polos de ensino superior, melhor dito. Por outro lado, temos uma expansão da patrimonialização. Enquanto nos anos 40, 50, 60, 70, tínhamos uma abordagem do património como elementos isolados, ou áreas de proteção elementos isolados, passámos a ter uma grande área
de proteção a que demos o estatuto máximo, que é de Património da Humanidade. Portanto, é um nível mundial. Estamos na Champions League completamente. Não é? E uma área de proteção, portanto, uma zona especial de proteção à volta desta. Aumentamos o nível de responsabilidade, aumentamos imenso a área de proteção. A cidade passou a ser uma cidade não apenas de residentes e não apenas daqueles que vêm trabalhar à cidade, passou a ter uma cidade muito com visitantes, vamos chamar assim. Visitantes de vários tipos. Um tipo de visitante são os estudantes. Estudantes, professores universitários, investigadores. É um grupo muito relevante, por vários motivos. Desde logo porque inventaram a Noite do Porto, que foi um elemento muito importante na animação do centro, que estava vazio, portanto, nos anos 90, nos primeiros anos do século, estava relativamente vazio. Inventaram, ou reinventaram, a Noite do Porto. Depois, porque a taxa de crescimento tem sido extremamente significativa. Depois vieram os turistas. É novo? Não é novo. O Porto sempre foi uma cidade com turistas. O que é novo é a taxa de crescimento. A taxa de crescimento do turismo é uma taxa extremamente forte, que está associada a vários fatores que se conjugaram todos. O preço dos voos, a diminuição das deslocações para o Norte da África, o Porto Património da Humanidade, a grande segurança de Portugal, enfim, um conjunto de fatores que de facto se conjugaram todos e fizeram com que o aumento da procura do Porto tivesse aumentado imenso. E a taxa de crescimento tem sido, de facto, brutal. A oferta de alojamento diversificou-se. Neste momento, o alojamento local representa mais do que o alojamento formal. Ou seja, a hotelaria tem aumentado imenso, mas há um novo player, dirão os empresários, que é o alojamento local. Sempre houve alojamento local também, quando ia para as termas, ou para os Jerez, nas praias de Nazaré, alugam-se quartos, Zimmer e tal, aquelas letreiros, não é? Isto só vem de longe, mas de facto as plataformas, a internet, permitiu uma outra competitividade deste tipo de alojamento e, portanto, temos aqui um alargamento enorme do alojamento local. Aqui temos uma das fontes, que é a Airbnb, relativamente ao Airbnb. Só a parte deste alojamento, cerca de metade, é que está registado. Portanto, muitos dos estudos, dos dados que usam o alojamento registado, digamos, pecam perfeito. Aqui o que é utilizado é a Airbnb, que tem todos os que estão só na Airbnb. E só os que estão na Airbnb são mais do que os que estão registrados oficialmente. Okay? Aqui tem os dados dos valores do alojamento local. Quanto é que rende o alojamento local? E o alojamento local pode render, ou rende, sobretudo na área central do Porto, em alguns casos de Gaia, pode render 48 mil euros. Isto é por ano? 48 mil euros. Depois, por ano, claro. 48 mil euros é razoável, não é? Portanto, dá por mês 4 mil, volta disso. 4 mil euros. Ora, 4 mil euros por ano não é bastante mais que um aluguer qualquer, não é? Portanto, é razoável que tenha praticamente desaparecido o mercado de aluguéis. Só tendo mesmo que ser. Não é? Só naqueles casos em que a lei obriga que continuem a estar alugados, exatamente a pessoas com mais de 65 anos, quando não há bullying sobre elas ou qualquer outra forma
que as leve a obrigar a sair. O que é que eu... Porque eu estou a falar disto tudo para falar das ilhas, vamos voltar às ilhas, está bem? Estou a falar disto tudo para dizer as mudanças que acontecem na cidade e este efeito que acontece relativamente ao rendimento que se pode tirar dos imóveis, associado a aumentos de visitantes, associado ao alargamento da cidade, e que faz com que, estes dados são muito recentes, acabaram de ser comprados com um projeto de investigação, os cumprimentos ali à diretora da faculdade, que me ajuda a financiar os projetos de investigação, e portanto, tanto vocês veem a evolução dos preços do solo por trimestre, okay? Desde 2007 até 2019. São mesmo fresquinhos estes valores. E vocês veem que Campanhar está azul, e portanto tem aumentado os preços, obviamente, em Campanhar, mas agora comparem o que se passa entre Aldoar, Foz do Douro e Gil, portanto o lado, diria, mais rico, tradicionalmente mais rico, os ingleses, a proximidade do mar, essa coisa de olhar para a água e tal, sempre se pagou mais caro por isso, não é? Portanto, sempre não, quando no tempo dos piratas não. Portanto, o lado ocidental e o lado do centro histórico, está a ver? Não é? Portanto, no fundo é a bandeira portuguesa. Se concentrarem, lá em cima, no topo, está a área do mar, sempre mais cara, até que a certa altura o verde encosta. O que é o verde? É o vêm os turistas. Não é? Chegaram os turistas e temos ali um enorme crescimento. Portanto, quem investiu no centro histórico em 2016, 15, 16, parabéns, 100 Euromilhões, fabuloso. E mais, ainda tem bónus. É que tem uma série de bónus que a Porto Vivo criou. Tem uma série de bónus que nós lhe pagámos todos porque não pagam IMI, no centro histórico. Uma série de bónus ainda por cima. Além de ser Euromilhões, a gente lhes paga também para o rendimento que tem. Magnífico. Não vou falar disto. Também vou falar. Estava-se a falar. Rapidamente só. Portanto, a transformação do centro é brutal. Okay? É brutal também do ponto de vista do uso do solo. Aquilo que eu queria chamar-vos a atenção, e vou passar rapidamente, é só a tematização do centro. Ou seja, em 2012, os verdes, que é cafés e restaurantes, não são muitos. Em 2014 são mais. Em 2018 são muito mais. Eu só pus aqui 18. 12? 18. Vê? Enorme, não é? Chama-se isto tematização. Está a ficar a parte temática. Coisas para turistas. Abaixo, sobretudo, abaixo do lado ocidental, está cada vez mais um sítio só para dormir, comer e beber. Mas isto tudo não é só no Porto, é em vários sítios. E não estou a dizer isto em sentido crítico, estou a constatar um facto. Outros aspectos, rapidamente, que já tenho falado disto em outros sítios. Está tudo a ficar parecido, não é? Aqui são imagens com uma Vênus ao Ricardo Pinto, com toda a foto, das fotos. São imagens de Genelândia, Via Catarina e das Cardosas. Aqui é a brasileira antes de ser reabilitada. Não faço mais comentários. Aqui é um moinho, um invento, claro um invento. Aquilo é uma fachada antiga. Hein? Esta era antiga. Os Cardosas. Teve um prémio de mobiliário. Muita da reabilitação que eu vos falei há pouco, que aquele aumento, viu o aumento do preço? Muita da reabilitação foi financiada por dinheiros públicos, dinheiros europeus, direcionados para a criação de emprego. Há um risco nisto. Ora bem, agora vamos ao preço de habitação. Agora a ideia é falar em estereofonia, não é que estou a ficar aqui. Então é embora.
Eu ia falar de estereofonia e voltar às ilhas agora, depois de ter dado este vaneio mais. E falar de políticas de habitação significa que houve um tempo em que se procurou fazer alguma coisinha, mas depois. Acho que não vou desenvolver muito. Replicou-se um bocadinho a política de habitação social com um programa que ficou conhecido como PER, Programa Especial de Realojamento, que foi uma leitura incorreta, foi uma leitura perversa, que foi feita pelas autarquias, de uma lei que pretendia alojar as pessoas com problemas de habitação, designadamente as barracas à volta de Lisboa, alojar as pessoas dessas barracas em habitação condigna pré-existente. Portanto, a ideia, aquilo que se defende desde há 40 ou 50 anos, relativamente à política de habitação, é que as pessoas não devem ser realojadas. Deve-se evitar ao máximo pegar as pessoas e metê-las em gavetas. Lembro essa expressão numa revista Afrontamento, também a expressão é de muito portas, fica aqui a homenagem, que as pessoas não devem ser metidas em gavetas. As pessoas devem estar na sua casa. Se estão com dificuldade, devem ser apoiadas, as pessoas, e não criar alojamento especial para meter essas pessoas. E a lei previa isso, a lei do projeto especial de alojamento. O que acontece é que as câmaras municipais aproveitaram essa lei e fizeram construções e depois disseram, já temos aqui as construções, portanto vamos realojá-las em construções pré-existentes. E com isto reproduziram o modelo dos bairros sociais. Isso aconteceu em Campanhar, por exemplo, aconteceu em Matosinhos, Parafita, aconteceu em vários sítios. E por aqui nos ficámos em termos de política de habitação. E, portanto, algumas ilhas terão sido demolidas nesta altura. Houve algum esforço da Câmara do Porto relativamente a algumas ilhas que eram dela, públicas, mas não houve muito mais política de habitação. Relativamente à política de habitação, às ilhas do Porto em particular, os últimos anos não têm sido marcadas por qualquer alteração significativa, senão uma intervenção recente na única ilha que é de propriedade municipal, que é a Ilha da Bela Vista, e que tem sido documentada quando chega. O que houve como intervenção, pública foi ao nível do apoio às pessoas poderem adquirir a sua casa. Ir ao banco, nas taxas de juros, que não deu grande resultado, digamos assim. Acho que foi um dos fatores que ajudou à crise que tivemos, não é? A crise que começou no imobiliário e na finança, porque levou os bancos a emprestarem muito, em alguns casos a famílias que até nem tinham grandes condições para se endividar, mas os bancos emprestaram, e os bancos emprestavam porque os próprios bancos se endividavam no estrangeiro para poderem emprestar. E, portanto, o negócio corria bem a todos enquanto houvesse dinheiro. Quando começou a deixar de haver dinheiro, correu mal a todos e hoje estamos a pagar as dívidas que os bancos fizeram, porque se andaram a endividar para emprestar. Ora bom, e portanto, como política de habitação, estamos conversados. Foi isto, basicamente. O que é que acontece em São Vítor? E vamos voltar ao fim, aos temas da habitação, mas agora vamos fazer o regresso a São Vítor. Em São Vítor, nós estamos neste momento a fazer um trabalho. A área de São Vítor está ali marcada com laranja à volta. Portanto, São Vítor está numa área relativamente, diria, acautelada dos processos que se têm centrado no centro. Portanto, os processos que nós podemos dizer turistificação, sobretudo, nem são tanto de gentrificação, é mesmo turistificação. É o efeito de uma cidade muito orientada para os turistas, porque os turistas têm tido um peso fabuloso, do ponto de vista do aumento do valor do sol, do ponto de vista do comércio, de vários pontos de vista. E então, a cidade está-se a transformar, não é? Com estes novos habitantes. São Vítor tem estado mais ou menos acautelado ali.
mais ou menos periferizado, não é? Muito embora a rua hoje já continue, não é? No século XIX estava ali tapada. Todavia, aquilo que nós temos vindo a estudar são as alterações que estão a acontecer nesta área. E é interessante ver que nos últimos 5 anos, nesta área, relativamente ao resto do chão destes edifícios, nós verificamos um conjunto muito significativo de alterações. Aparecem aqui em vermelho. Alteração de propriedade, alteração de uso, fundamentalmente. Conseguimos ver, se recuarmos 10 anos, conseguimos ver que essas alterações são particularmente significativas. Aqui na alteração de uso. Aqui no selenário. Há um problema de fontes. Pois é, ok. É que eu já nem sequer me lembro. Só me lembro uma coisa, que é, aqui consegue-se colocar a branco o que é o alojamento local. Alojamento local oficial, é relativamente pouco, o que aparece como oficial. Portanto, há todo um conjunto, de facto, de mudanças. Só queria deixar esta mensagem, é que as mudanças que estão a acontecer já não são mudanças apenas no centro, aquelas mudanças mais visíveis que nós sentimos na Baixa, onde abre uma nova loja. Eu também tenho estatísticas sobre isso. Portanto, mas onde as mudanças são de facto evidentes, quase que todos os 15 dias que nós vamos à Baixa, vemos qualquer coisa de novo, não é? Portanto, as mudanças são muito intensas, elas estão a acontecer já à volta desta área central. E estão, inclusive, a acontecer em áreas que nós não imaginávamos que pudessem vir a acontecer ainda há 2 ou 3 anos. Não, estão a acontecer também aqui, designadamente em espaços, que eram espaços, diríamos, que eram espaços, diríamos, nós achávamos acautelados deste tipo de mudanças, mas onde casas relativamente modestas são casas que aparecem com todo um ar novo, lavado, com todo o aspecto de gentrificação ou Airbnbização, não é? Enfim, utilizando palavras novas, inventando palavras, se quiserem, não é? Isso é muito evidente em pequenas coisas, pequenos sinais, aqueles códigos de entrada, com muitas campainhas, enfim, há várias formas de olhar para isto e de ver o que está a acontecer. Ou situações como esta que vamos ver adiante e que nos interpela, que é o uso integral de uma ilha para alojamento local. Portanto, toda uma ilha é utilizada como alojamento local. Aquilo que era visto como um grande problema ainda, não sei, há 10 anos, ou há 20, ainda há menos de 20 anos, um vereador declarava a sua intenção de erradicar todas as ilhas, afinal, hoje é visto como um grande negócio, é utilizar a ilha e fazer da ilha um alojamento local onde estão os turistas. Nas ilhas, como nos bairros, que há pouco vos mostrei, há um aspecto que eu queria sublinhar de uma forma assim, sublinhar muito grosso. Que, aliás, o Ricardo Pinto já o disse a passar, mas eu quero sublinhá-lo bem. É que não há uma ilha, ou não há ilhas. Há muitos tipos de ilha. Há muitas situações diversas. Como, o resto, nos conjuntos habitacionais. Quer dizer, entre a situação, sei lá, do lagarteiro, que agora está muito bem, ou o conjunto habitacional ali da beira do Bom Sucesso, mesmo junto à Faculdade de Letras. Há situações as mais diversas, não é? Quer dizer, falar em bairro, transformar os bairros num problema, é um enorme disparate, do ponto de vista científico, do ponto de vista da linguagem comum, não é? Não é verdade que os bairros sociais sejam um problema. É verdade que há problemas em alguns lugares, em alguns bairros sociais. Okay? Portanto, com as ilhas passa-se exatamente o mesmo, há várias situações. Isto são, nós, entretanto, para mostrarmos alguns processos de mudança, trouxemos aqui 3 exemplos. No caso, isto é uma ilha da Galíma, fica na Rua de São Vítor,
ela é uma ilha que começa a ser transformada antes ainda deste boom turístico. Portanto, isto é um projeto de uma artista que vem de Lisboa, o que é um processo já agora clássico dentro do que são os princípios da gentrificação. Normalmente são a franja ligada às artes e que normalmente tem menos medo de arriscar e que faz, digamos, algumas coisas que nós hoje diríamos fora da caixa, não é? E que investe numa ilha, numa altura em que as ilhas não eram valorizadas, não tinham este lado meio até identitário do Porto. Esse investimento é feito com a tentativa de criar um espaço até de feição artística também, onde iria ter um espaço para exposições, lugares para ateliês. Isto depois é desenvolvido por um gabinete de arquitetura aqui do Porto, que é da responsabilidade do arquiteto Bernardo Amaral, e há um processo de transformação que vai sendo feito, mas todavia aquilo que eram os objetivos iniciais, na verdade, eles foram sendo transformados ao longo do tempo. O sucesso, a ideia inicial começa a parecer mais utópica do que concretizável, chega a haver inclusivamente uma situação de criar um espaço para Airbnb também, que depois também é abandonado e hoje acaba por funcionar quase como uma pequena comunidade muito ligada ao veganismo e, portanto, vamos dizer assim, de um lado mais alternativo. Já não é bem alternativo, é quase mainstream, na verdade. Isto aqui, só quer falar sobre isto? Do ponto de vista das políticas, eu queria lembrar, e também foi objeto de uma reportagem muito recente no Público, que tem a ver com as novas políticas de habitação. Acho muito interessante estarmos atentos àquilo que é o chamado o Portal da Habitação e o chamado Primeiro Direito, que são as políticas de habitação mais recentes e que são muito dirigidas, de facto, aos residentes, às pessoas e aos proprietários, e ao acesso à possibilidade de se manter no lugar, reabilitando o apoio às rendas. Só trouxe aqui o site mesmo, como a nova geração de políticas. E agora passamos para outro extremo. Agora é um outro exemplo. Está aqui uma comunidade que depois vai ter protagonismo, eles não sabem, mas vão ser protagonistas daqui a um bocado, que é a família Castelo. Depois não. Mas isto é uma ilha que eu tenho uma especial relação com esta ilha. Na verdade, o meu pai nasceu nesta ilha e por isso é um lugar que tem, digamos, eu tenho uma ligação emocional ao lugar. Mas é uma ilha que é uma ilha de Padeiro, que é um nome muito pouco glamouroso, não é? E que era uma ilha especialmente densa. Portanto, eu não sei até ter falado que existiam casos de ilhas que havia casas de um lado, casas do outro, e às vezes ainda um piso de cima. É o caso desta ilha. Era uma ilha muito densa, com um número muito significativo de casas. Penso que chegava quase a 30 de casas. Penso que eram 27 ou 28 casas, não sei se vocês podem confirmar, mas andávamos por aí, não é? Portanto, é um número muito significativo. E a ilha foi comprada. E está neste momento num processo também de turistificação, portanto já tem todos os elementos, vamos dizer assim, clássicos deste processo. Já tem uma campainha cheia de neons e muitos botõezinhos, 20 e tal caixinhas do correio, uma grade, que é um processo que tem ocorrido muito nas ilhas, uma das dimensões, vamos dizer assim, mais marcantes das ilhas ao longo, pelo menos, do século XX, era a porta estar aberta, ela era franqueada, as pessoas passavam, entravam e circulavam. A ilha, de certa forma, era funcionava como uma espécie de cul-de-sac, ou seja, era um prolongamento da própria rua. Eu entrava na ilha e ia falar com a pessoa que morava na casa A ou a família da casa B, e era um processo comum. Isto que está a acontecer agora tem retirado esse espaço de extensão da rua e tem criado situações em que a ilha é completamente separada da rua. É o que está a acontecer aqui, portanto agora tem aqui uma grade, não é? Esta grade não permite aceder ao interior da ilha, portanto se eu quiser falar com alguém da ilha eu tenho que carregar uma campainha, portanto já não posso ir lá bater à porta. Portanto, há aqui um processo de alteração muito significativo.
É uma ilha que, entretanto, tinha até há muito pouco tempo algumas casinhas pequeninas, elas são um pouco maiores do que eram originalmente, porque foram, juntaram duas casas, transformaram-se numa, ainda assim são espaços relativamente pequenos. Estamos a falar de 90 mil euros por cada uma destas casinhas, ok? Algumas das casinhas estão também em Airbnb, portanto já há algumas que estão funcionando no Airbnb, onde se paga mais de 90 euros por noite para dormir lá, ok? Este é um exemplo muito interessante, porque este é um exemplo em que toda a ilha é Airbnb. Este é o 99 Colored Socks, que é um nome que me estou a ver bastante tripeiro. Já agora, eu acabo esqueci-me de referir, mas quando eu disse Ilha do Padeiro, ela não se transformou em, não se chama agora Ilha do Padeiro, nem Baker Island, poderia ser uma solução. Mas também não, ela transformou-se em Ilha de Douro, portanto ela tornou-se dourada, o que aos preços que eu preferia, natural que seja, de facto. Esta 99 Colored Socks é curiosa porque ela apareceu, o investimento aqui é feito por alguém ligado ao turismo. Eu nunca falei pessoalmente com um proprietário, nem sei se está aqui presente, mas eu nunca falei pessoalmente com o proprietário, mas sei que era alguém que estava ligado à área do turismo e que fez ali um investimento. A ideia inicial era envolver as pessoas da rua na própria dinâmica da ilha. Eu recordo, por exemplo, que uma das dimensões era o abastecimento de pão era feito na padaria da Dona Maria José, a conhecida na rua, e portanto inicialmente essa relação fez, algumas pequenas obras também eram feitas com pessoas da rua, e portanto a ideia era que a ilha não se transformasse num espaço distante da rua, mantendo essa relação próxima. Bem, a verdade é que também tem a porta, portanto também não conseguimos entrar, esta fotografia está disponível online. Segundo, entretanto, a padaria lá no José fechou, portanto ela já não abastece seguramente o 99 Colored Socks, e os preços praticados aqui são parecidos com aqueles que eu há bocado referi em relação à Ilha de Ouro. E agora entra o nosso José Castelo, que está aqui presente, que está com o São Vitor na mão, e eu até se calhar sugeria abrir ao palco e falar connosco sobre isto. Pode ser, não é? Acho que é uma boa coisa. Pode ligar. O Zé Castelo é um amigo do Ouro, atenção. Mas eu não fazia ideia que ele ia estar aqui. Estás bom? Pronto, nós tínhamos deixado aqui testemunhos de duas, vamos dizer assim, figuras icónicas da Rua de São Vitor, que é o Antero, conhecido como Antero, o Teirinho, sei lá, não sei, enfim, pronto, o Antero e o José Castelo. Mas, uma vez que ele está cá em pessoa, se calhar ouvimos da parte o que é que acham sobre isto tudo. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Infelizmente, o que está a acontecer é que a Rua de São Vitor está completamente despovoada. Eu fui presidente do São Vitor há tempos e é com um grande mal que vou dizer que possivelmente o São Vitor vai acabar. O clube, do qual eu fiz parte. Eu nasci ali naquela ilha, assim como o Otero nasceu na ilha onde ele viveu e nasceu o pai do Ricardo. E o que é que acontece? A Rua de São Vitor ainda tem muitas ilhas. Algumas já estão desabitadas, mas outras ainda estão algumas pessoas. Mas há muitas casas que não são ilhas que estão desabitadas porque estas histórias do turismo, não é? As pessoas, a São Vitor está na moda, digamos, e acontece que compraram as casas, as pessoas saíram, eu penso que não foram obrigadas a sair, porque as pessoas que lá moravam, quase todas elas já tinham uma determinada idade e não podiam sair, não é? E então elas compram contratos e bem saíram, e o que é certo é que as casas algumas estão a ser reabilitadas, estão até muito bonitas, digamos, assim como aquela ilha que apareceu há pouco, aquelas duas ilhas que apareceram há pouco,